Bom dia a todos. Vamos começar com uma oração. Meu Pai querido, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, Pai, que o Senhor tem nos trazido à tua casa, e peço, Pai, que o Senhor possa se alegrar conosco, estar nos dando, Pai, tua bênção, tua presença maravilhosa, Senhor, a tua paz, a tua alegria, que o Senhor possa também, Senhor, estar cuidando das pessoas que não estiveram aqui hoje, Pai, que não quero ver, que o Senhor esteja com elas, Pai, onde quer que estejam, Pai, e que o Senhor os proteja, os guarde do mal, Senhor, e que o Senhor os traga, Pai, também para o nosso convívio, para que possamos todos nos alegrar na tua presença, Pai. Queremos pedir, Senhor, também sobre o dia de hoje, que a tua palavra possa ser falada aos nossos corações, que a tua graça possa nos inundar, Senhor, e nos trazer, Senhor, a tua santificação. Eu peço que também possa abençoar o pastor Carmo, que me se não sabe que está, Pai, ainda no Paraguai. Que o Senhor os guarde, Pai, os livre de todo mal, e que os traga em paz, debaixo da tua potente mão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos cantar esse antigo. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem consolo, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração, e em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Sérgio, levanta uma oração pra gente.
Muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus, e a gente é levado mesmo a muitas situações que a gente não compreende, né, no momento. E esse hino que a Aline Barros canta é uma coisa que muitas vezes a gente chega nesse ponto e fala: Deus, eu não estou entendendo, eu só obedeci a tua voz e ainda não estou entendendo o que o Senhor quer comigo, né? E muitas vezes a gente só vai entender quando passar pelo deserto. Mas o Senhor é conosco, amém? Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Lincoln, levanta uma oração pra gente, por favor.
quando Deus começa a abrir as portas, começa a fazer o impossível, então a gente vê quem é o nosso Deus, né? Que é o Deus do impossível. E seguindo por essa linha, vamos cantar essa música aqui também da Aline Barros, né? O meu Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e ao surdo faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje, sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista ao cego e ao surdo faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e ao mudo fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje, sempre há de ser. O meu Deus
impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. A gente sabe que o nosso Deus é um Deus que faz o impossível, né? Mas muitas vezes a gente pensa que o impossível acontece com os outros, não com a gente, né? Muitas vezes a gente olha pro irmão que tem um milagre, fala, puxa, como Deus é bom, mas e o meu milagre, né? Mas tudo tem um plano e um propósito de Deus, né? E tem o tempo de Deus para nossas vidas. E novamente a gente vem na presença de Deus e realmente se coloca dentro dos planos dele, né? Vamos cantar mais, infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Sabendo que Deus tem um plano excepcional para cada um de nós, que realmente só nos resta é agradecer ao Senhor e aguardar que Ele se manifeste no tempo dele, né? Para cada situação, para cada momento de nossas vidas, nós realmente temos
temos que agradecer a Deus. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Onde levanta a moção pra gente?
Bom, hoje o pastor Carmo está lá no Paraguai, né? E deve estar voltando hoje, fim da tarde. Ele, a Kimi e a Sama-san. Eles foram para Assunção e foram para Pedro Juan, né? Foram visitar Koki, Amari, foram visitar a igreja lá em Amambai e também foram visitar a igreja de Límpio. Inclusive agora, 11 horas, o pastor deve estar saindo da igreja de Límpio para o aeroporto agora, né? Mas a graça de Deus é uma coisa interessante, né? Como estava conversando com o pastor essa semana, assim, como que Deus fala com a gente nas situações mais intrigantes, a situação que a gente menos espera, é quando Deus fala com a gente, né? E vamos ler em Oséias, capítulo 2. No capítulo 2, versículo 14 até o 23. Amém? Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Eu me casarei, naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu, e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquele que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. O primeiro versículo diz, portanto, agora vou atraí-la. Vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Por vezes, a gente se sente no deserto, né? Deserto espiritual, emocional, profissional, financeiro, relacional. E a gente fica orando para Deus nos tirar do deserto.
terminar com esse deserto. Muitas vezes, como Elias, a gente pensa que é melhor a gente passar logo, morrer. A gente pede para Deus tirar a nossa vida porque a gente não aguenta mais o deserto. A gente não vê que tem saída, não vê que tem futuro. A gente perde os sonhos e as esperanças, né? Mas, no versículo 14, conforme a gente vê, não é nós que vamos até o deserto, é Deus quem nos leva até o deserto. É Ele que nos atrai para essa situação e Ele tem um propósito nisso. Se nós vermos os versículos anteriores desse capítulo, nós vemos que Oséias, o profeta Oséias, estava acusando o povo de Israel de adultério espiritual. O povo estava correndo atrás de outros deuses, dos Baalins. O povo queria satisfazer a curiosidade, ganância, vaidade e luxúria. E por isso mesmo que o profeta compara o povo a uma mulher adúltera. Não uma mulher que tem um amante, mas que tem vários amantes. E muitas vezes, nós mesmos também estamos correndo atrás disso. Das mesmas coisas, né? Por exemplo, o quanto que eu não me fatigo para conseguir uma promoção no meu trabalho? Ou por quanto eu me vendo? O quanto eu me estresso e até eu exagero para malhar, ter um corpinho sarado? Cadê os bombadinhos daqui? Não estão aqui hoje? Não vieram. O quanto que eu deixo de viver, né, para acumular riquezas? Há muitas dessas riquezas que eu nem vou usufruir. E quantos sofrimentos eu não passo para ter a minha pele mais lisa, mais bonitinha? O que eu não faço para ter luxo? Para ter uma super casa, um super carro, ou sei lá o que mais? Isso eu só estou falando de vaidade. É como o pregador fala lá em Eclesiastes: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Mas se nós continuarmos a lista, a gente se depara com quantas coisas que conseguem desviar nossa atenção de Deus. Muitas vezes são coisas boas que nós passamos a dar mais valor do que a Deus. E um grande exemplo: os nossos filhos. Os pais aqui presentes. Pensem, se vocês amam mais a Deus ou vocês amam mais os filhos. Não me respondam. Pense se vocês seriam capazes de oferecer os seus filhos em sacrifício a Deus como fez Abraão. Seria? Outras vezes, nós pensamos que o nosso suor, nosso trabalho é que nos sustenta. A gente dá mais valor à empresa, à profissão, do que a fidelidade de Deus em nos sustentar. E muitas vezes nós ouvimos em pregações, ouvimos em conversas, como devemos ter o nosso coração focado em Deus, em como devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje, sobre o grande mandamento. Todo mundo conhece o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. A pergunta é: como a gente chega lá? Como eu vou conseguir amar a Deus acima de todas as coisas? E a resposta, por mais incrível que pareça, vem do próprio Deus. É Ele quem nos transforma. E nesse trecho ele mostra um jeito de como Ele faz isso. Deus nos chama ao deserto. E Ele nos leva a um lugar sem nada, sem ninguém. Sem ninguém que nos distraia ou nos tire do foco. E o foco é só um. É Deus e você. É você e Deus. Eu e Deus. Só. Esse é o foco. Não tem mais ninguém. Não tem mais nada. O deserto não tem ruídos que atrapalhem a voz de Deus. O deserto é a escola de Deus para restaurar e fortalecer nossas almas. E dessa mesma forma Ele levou Jacó, Moisés, Elias, Davi para o deserto.
E agora Ele tem chamado a gente, tem chamado cada um de nós. Pensa, qual é o deserto que Deus tem te chamado? Para que área Ele tem te focado agora? Versículo 15 diz: Ali devolverei a ela as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali me responderá, como nos dias da sua infância, como nos dias em que saiu do Egito. Quando nós chegamos ao deserto, Deus nos lembra do primeiro amor, naqueles primeiros instantes quando conhecemos a Deus. Você se lembra ainda dos seus primeiros dias de conversão? Quando você procurava conhecer a Deus com muito afinco, com muita oração, lendo a Bíblia todo dia, orando a Deus toda hora, conversando com os irmãos, procurando conhecer mais a Deus, né? E Deus nos traz à memória essa infância espiritual. Talvez a sua tenha sido há mais tempo do que a minha, ou menos tempo, talvez há 2 meses, 2 anos, não sei. Mas esse primeiro amor não pode morrer. É esse primeiro amor que te lembra do porquê você escolheu esse Deus. Ele te lembra por que você aceitou a salvação do Senhor Jesus Cristo. É uma coisa que ninguém te forçou, você escolheu fazer. Por quê? Esse amor que te lembra disso. E nesse período, na infância espiritual, quando a gente tinha um problema, Deus respondia bem rápido, né? E é como uma criança que precisa de cuidado perto e resposta rápida o tempo todo. Igual o rei está fazendo lá, o tempo todo junto com a filha. Mas quando a gente cresce, a resposta não precisa ser tão rápida e nem deve ser tão rápida. É importante deixar o jovem ter maturidade, responsabilidade, crescer. Porém, não quer dizer que Deus não está perto, Ele sempre está perto. Mesmo quando crescemos, Ele sabe das nossas necessidades e Ele supre as nossas necessidades. E se a gente precisar de comida, Ele vai dar um jeito, Ele sabe. Ele até dá uma vinha no meio do deserto. Onde você já viu uma parreira de uva crescer no meio do deserto? Naturalmente não existe. Pois bem, Acor significa problemas. Vamos reler o versículo agora. E farei do vale de Acor, ou vale de problemas, uma porta de esperança. Ou seja, Deus transforma os nossos problemas em esperança. Quer dizer, o que nós temos por impossível, para Deus não é impossível. Mas mesmo os problemas, eles não podem tirar o seu foco de Deus. O seu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus, é a parte mais importante. E Deus não vai deixar que nada atrapalhe esse relacionamento. Esse é o foco de Deus. E além disso, é neste momento com os problemas que Deus mostra o seu poder, a sua soberania. É quando Ele faz os milagres que mudam a nossa vida, que mudam a nossa cabeça e principalmente o nosso coração. Nesse instante é quando a gente cresce na fé, quando a gente amadurece. E aí a gente vai para o versículo 16. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. E quando Deus nos leva ao deserto, nós entramos num processo de transformação do nosso relacionamento com Ele. Uma metamorfose, uma evolução de senhorio para amor. A gente sabe muito bem que Deus é o Senhor. Deus é o Elohim. Ele é o onipotente, onisciente, onipresente, o Criador. A gente sabe qual que é a nossa posição diante da majestade de Deus, diante da grandeza de Deus. A gente é criatura e a gente é servo de Deus. Só que Deus quer aumentar esse grau de intimidade conosco. Ele quer que a gente seja amigo, a gente quer que seja filho. E aí o profeta diz que Deus quer tomar o povo como esposa. É uma relação muito diferente da relação senhorio-servo. É uma relação muito mais íntima, onde a gente tem mais liberdade
com Deus. Mas, por favor, não confunda liberdade com libertinagem, mesmo porque a relação de senhorio continua existindo. Nós continuamos servos, porém, com mais liberdade e mais intimidade com o nosso Senhor. Versículo 17. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Deus nos coloca nesse processo para transformar o nosso coração. E aqueles pecados de estimação, aqueles pecados que a gente gostava, a gente passa a não gostar mais. E tudo isso porque nós passamos a amar a Deus, só por isso. E acima das minhas paixões, acima das minhas luxúrias, acima da minha vaidade, acima de outros deuses, agora está o amor por Deus. Fazendo um comparativo. Vocês já viram com certeza, já passaram por isso, a fase de um casal apaixonado. Já reparou que o rapaz troca até o futebol pela novela, só para ficar do lado da moça? Por amor, nós deixamos de fazer algumas coisas só para agradar ao outro. Aí começa uma diferença. O rapaz deixa de jogar futebol, mas ele continua gostando de jogar futebol. A primeira oportunidade que ele tiver de jogar futebol, ele vai jogar futebol. No nosso caso com Deus, Deus muda o nosso coração. E as nossas antigas paixões carnais desaparecem. E isso não é o meu esforço próprio, isso não é o seu esforço próprio. Isso é um verdadeiro milagre de Deus. A gente volta agora a falar da antiga ilustração da ovelha e do lobo. O lobo olha para o rebanho, olha para as ovelhas. Ele vê que a vida das ovelhas é muito boa. Uma vida muito calma, mansa. Tem um pastor que cuida delas. Tem pastagem, tem água, tem abrigo. Não passa frio, não passa fome. E ele quer ser uma ovelha. Então ele faz uma capa, se veste de ovelha, entra no meio do rebanho e começa a viver entre as ovelhas. Ele mastiga capim, meio indigestivo para um carnívoro, mas tudo bem, se esforça, toma água junto com as ovelhas. As ovelhas são tão inocentes que nem percebem que ele não é uma ovelha, que ele é um lobo. Mas ele está lá com uma capa de ovelha, vivendo no meio das ovelhas. Mas ele não é uma ovelha, ele continua sendo lobo. Para ele ser transformado em ovelha, é preciso que Deus faça o trabalho e o milagre da transformação. Só que Deus não força a barra. Ele não te obriga a fazer nada, né? Ele te dá o livre-arbítrio. Se você quiser, peça a Deus. E Ele irá fazer esse milagre no teu coração. Mas esse processo não é como nós queremos. Não depende do meu esforço, nem dos meus planos. A gente não sabe nem exatamente como acontece. O que a gente sabe é que Deus nos chama a um lugar e um momento apropriado, que é o que a gente chama de deserto. E essa é a nossa parte, estar ali naquela hora perante Deus. Talvez não seja exatamente uma hora, um minuto, talvez seja meses, talvez seja anos, não sei. Cada um Deus trata de um jeito diferente, cada momento Deus trata de um jeito diferente. Ele tem a multiforme graça, né? Mas ali no deserto, Deus tem toda a nossa atenção. Porque as distrações da vida, as dificuldades e as tribulações que passamos, simplesmente nos elevam nossos olhos somente para Deus. E é este momento que a gente busca consolo, solução, paz. Mas Deus usa este momento para nos fazer mais fortes, mais maduros e mais santos. E agora que Deus tem toda a nossa atenção, nos achegamos perante Ele e podemos então suplicar que Ele possa nos transformar.
E aí ele faz o resto. Versículo 18. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra. Eu os abolirei da terra para que todos possam viver em paz. Bom, passado o período de deserto, o que vem em seguida, e em consequência do deserto, é o agir de Deus em nossas vidas. Nas nossas famílias, nos nossos empregos, enfim, em todo o resto além do nosso coração. É o momento que Deus concede paz perante a natureza, perante os homens. Paz para o nosso coração. É o que a gente sempre lembra, que depois da tempestade vem a bonança. O que a gente consegue notar é a transformação do nosso coração. Assim que o deserto termina, a gente vê o nosso coração mudado. E junto com isso, um período de bonança, quando a gente pode desfrutar deste momento com Deus, uma nova etapa nesse relacionamento com Deus. Não estou falando que tudo vai ser resolvido. Não estou falando que não vamos ter mais problemas. Só que a cada encontro pessoal com Deus, nós somos marcados. Até foi uma pregação de algumas semanas atrás isso. Não saímos de um encontro com Deus com uma auréola angelical, como se fôssemos super crentes. Você se lembra que Jacó se tornou manco para o resto da vida, quando ele teve encontro face a face com Deus? Mas eu duvido que ele se arrependeu disso. Eu tenho certeza que, se ele pudesse, mesmo que precisasse mancar das duas pernas, ele iria novamente ter encontro com Deus. Versículos 19 e 20 diz: Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. O que Deus nos promete nesse trecho é que Ele nunca vai nos abandonar. Pelo contrário, Ele vai estar sempre conosco num relacionamento íntimo, com amor, compaixão, justiça, retidão e fidelidade. Vamos ver essas 5 qualidades. São qualidades que são inerentes a Deus. Por amor e compaixão de nós, Ele mandou o seu Filho, seu único Filho, para nos salvar. Pela sua justiça e retidão, para pagar pelos nossos pecados, Jesus Cristo teve que morrer e depois ressuscitou. E pela fidelidade, Deus cuida de nós para todo sempre, porque a sua palavra será cumprida letra por letra. Mas essas qualidades, Deus também espera que nós possamos adquirir. Quando você olha para um casamento que tem amor, depois de algum tempo o casal começa a compartilhar de algumas características que antes era só de um. Que o marido que adquire algumas manias da mulher, a mulher começa a falar um pouco mais parecido com o marido. E isso Deus espera que aconteça conosco a partir do instante que passamos mais tempo com Ele, com mais intimidade. Deus espera que adquiramos as mesmas qualidades que Ele tem. Além disso, com o tempo, nós passamos a reconhecer melhor a Deus, suas características, seus pensamentos, gostos, seu humor, da mesma forma que acontece a um casal. Ou será que depois de 10 anos de casado, o marido ainda não sabe o que agrada ou desagrada a mulher? Será que sabe? Mais ou menos. Versículo 21 e 22 e 23. Naquele dia, eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquele que chamei não amada. Direi àquele chamado
não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Jezreel significa Deus planta. Num casamento ideal, o marido não deixa nada faltar na sua casa. Ele se preocupa com comida, se tem comida à dispensa, se as contas estão em ordem. Ele vê se a casa precisa de reforma, se o carro está em ordem, se tem gasolina. Ele se preocupa com o bem-estar da mulher e dos filhos. Geralmente é assim que a gente pensa que deveria ser o casamento, né? E da mesma forma, Deus se preocupa conosco. E Ele nos garante tudo o que é necessário. E mais do que isso, Ele nos diz que aquele que foi rejeitado agora é acolhido. Que aquele que não era o seu povo agora é o seu povo. Que aquele que não era amado agora é amado. E tudo isso vem depois do deserto. O deserto nos leva a esse novo nível de relacionamento com Deus. Um relacionamento onde o nosso coração está em Deus. A minha grande preocupação depois disso é com o coração. O que pode tirar nosso coração de Deus? Depois de todo um grande processo, que nem sempre é fácil, muitas vezes dolorido, a gente nota que a gente deu um passo nesse relacionamento com Deus. Que nosso coração está realmente em Deus. E aí vem o grande problema. Como manter o nosso coração em Deus? Em Mateus 6:21 diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. O que é o seu tesouro? Se você tem algum tesouro que não seja Deus, cuidado. Se você analisar o seu coração e notar que não há nenhum outro tesouro além de Deus, muito bom. Só tome cuidado para não adquirir nenhum outro tesouro no meio do caminho. Em Provérbios 4:23 diz: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, todo deserto que você passar, se você não guardar o teu coração depois disso, não vai servir de nada. Guarda o teu coração. Prepara o teu coração, para que o único tesouro que esteja no teu coração seja Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos que o Senhor tenha falado conosco, Pai, e tem nos dado a tua graça, Pai, de sabermos como, Senhor, chegarmos a Ti, como melhorarmos nosso relacionamento contigo, como chegarmos em intimidade contigo, Pai. Sabemos, ó Pai, que não é nosso esforço, mas é um dom que o Senhor nos dá, Pai. Que é um privilégio nosso, Pai. Que o Senhor faz esse trabalho por nós, que é o Senhor, Pai, que nos faz esse milagre. Pai querido, toca no coração de cada um que está aqui, Senhor. E coloca a Tua mão sobre nossas vidas, ó Pai, de forma que possamos claramente ver, Senhor, tudo que pode nos tirar do foco do Senhor. Tudo que pode, Pai, tirar o Teu lugar do Teu trono no nosso coração, Pai. E peço, Pai, que nos guarde e nos livre de todos esses problemas, de todos esses itens, Senhor, e que nunca venha, Senhor, a substituir o Teu lugar em nossas vidas. Nós oramos, ó Pai, assim te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, se alguém tiver ofertas e dízimos, eu esqueci disso. Só os avisos. Semana que vem vai ter reformas, limpeza, vai ter mutirão. Quem puder vir às 9, nós estaremos fazendo
terminando de instalar as caixas. Vocês viram, as caixas novas chegaram. Nós tentamos instalar ontem, o Seite e eu. Não conseguimos terminar a instalação, como vocês estão vendo. Está um pouquinho provisória por enquanto. Nós vamos colocar na parede, dos dois lados, tirar o suporte. Ninguém vai mais bater a cabeça, ninguém vai mais bater o chão, né? Demorou um pouquinho, mas chegou. E nós temos também que trocar as tomadas, dar uma limpeza geral, que está bem precisando. Tem os entulhos aqui que a gente vai limpar o quarto embaixo. Mais algum... Vai ter botiolho semana que vem? Não, semana que vem tudo bem. Acho que é isso, dia 25, né? No sábado, então, nós vamos fazer tudo isso. Se vocês puderem vir ajudar, será muito bem-vindo. Mais algum aviso? Quem se lembra de mais uma coisa? No próximo domingo, como todo quarto domingo, nós vamos ter almoço aqui na igreja. Então, convide pessoas para estarem aqui. E nós vamos precisar de voluntários para ajudar na cozinha. Sempre são as mesmas pessoas que estão trabalhando na cozinha. Vamos fazer um esforço para ajudar essas pessoas, né? Não precisa de bastante gente, né? Mas sempre é bom poder ajudar. Preparar o alimento e depois limpar a cozinha também. Daqui a pouco eu estou indo para Mogi das Cruzes. Recebemos um convite de lá. Estarão comemorando hoje o Dia das Mães. Estejam orando por isso também. E dia 25, mãos à obra. Vamos fazer uma limpeza na nossa igreja, no nosso templo. Satoshi. Ok, Satoshi está pedindo para a gente fazer a oração final. Vamos todos nos colocar em pé. Vamos também agradecer a Deus pela palavra. Foi algo assim, mensagem diferente, Satoshi, mas foi muito proveitosa, educativa. Tenho certeza que Deus tocou o coração de muitas pessoas. Nós não queremos andar pelo deserto, mas o deserto é um local de desafio para a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, e Deus trabalha, né? Não se pode moldar o ferro se não colocar ele no fogo e malhar com força, né? E muitas vezes Deus faz isso. E a gente imagina que a bênção de Deus sempre é uma coisa muito boa que acontece, deixa a gente feliz da vida. Satoshi mencionou que Jacó passou uma noite com Deus e saiu mancando, mas foi a bênção dele para toda a vida, né? E quem sabe a gente receba algo de Deus tão extraordinário que marque a nossa vida, né, até o final, né? Que a gente possa ter esses momentos no deserto, né, onde Deus fale conosco e nós possamos conversar com Deus. Vamos orar. Eterno Deus, nós te engrandecemos, porque de uma maneira tão extraordinária, que nós nem sempre encontramos explicações razoáveis, mas o Senhor nos ama. E nos amou tanto, Senhor Deus, a ponto de enviar o Teu Filho Jesus Cristo a este mundo, Deus. Senhor Deus, nós confiamos que o Senhor nos transforma, não porque nós merecemos, mas por causa da Tua graça, por causa da Tua bondade, ó Deus. Por isso, Senhor Deus, que a Tua graça e a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor, acompanhe as nossas vidas durante o caminhar de uma nova semana. E proporciona-nos, Senhor Deus, momentos de grande impacto, de grande transformação em nossas vidas, para sermos cada vez mais parecidos, semelhante a Cristo Jesus. Lembra, Senhor Deus, do pastor Carmo, da Sanosan, da Kimie, que estão no Paraguai e estarão retornando ao Brasil nesta tarde.
Da mesma forma que o Senhor levou em segurança a eles, traz de volta ao nosso convívio, Senhor Deus, em segurança. E que eles possam estar compartilhando as obras grandiosas que o Senhor tem feito na vida deles, no meio deles, Senhor Deus. Guia, Senhor Deus, os nossos passos, para que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor e no conhecimento da Tua Palavra. E que a nossa existência, Senhor Deus, seja um testemunho maravilhoso de que só o Senhor é Deus. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, Teu amado Filho e nosso Salvador, Senhor. Amém. Amém. Dê um abraço ao seu irmão, amigo, né? Desejo uma boa semana.